Tudo bem encaminhado para o Porto encaixar mais 5 milhões pela saída de mais um jogador. O Porto continua a treinar a todo o gás para tentar limpar a imagem frente ao Moreirense. E há mais novidades relacionadas tanto com a derrota para a Liga Europa como com a equipa. Mas vamos por partes, começando então pela preparação do jogo. Com o Moreirense, segunda-feira, o Porto está a todo o gás, agora não há espaço a folgas. Depois da primeira derrota, Farioli não vai dar folgas, ele acha até que a equipa precisa de treinar mais. O Farioli está ciente que é preciso mudar algo ofensivamente, a equipa tem que recuperar a chama que tinha, a intensidade. Ficou muito óbvio no jogo da Liga Europa que é isso que está a faltar ao Porto. Mesmo no jogo com o Soricense, os processos, como eu dizia, ficaram muito claros porque o Porto fez em câmara lenta, muito diferente do Porto de início da época, que fazia todos esses processos ofensivos muito rápido, com muita velocidade e vontade de chegar à baliza. Há várias estatísticas que nos vão chegando do jogo da Liga Europa que mostra que o Porto rematou muito menos que o normal, por exemplo, mas que o Nottingham também só rematou uma vez à baliza do Porto. Ou seja, o Porto continua defensivamente muito bem. O Farioli a mostrar-se cada vez mais um treinador italiano. No início deu a impressão que ele seria esse treinador ofensivo. Dizíamos muitas vezes que o Porto era muito agressivo. Eu não sei se também não tem a ver com a agressividade excessiva, com muitas lesões. Não sei se o Farioli tirou o pé do acelerador ofensivamente, mas também acho que tem muito a ver com o facto dos adversários terem adaptado bem ao estilo de jogo. O Salzburgo iniciou uma fase já de conhecimento maior do Porto, bloqueando a construção de jogo pelo Froholt. Depois eu penso que o Salzburgo acabou por dar uma aula ao Mourinho. O Mourinho levou ainda mais longe essa forma de defender contra o Porto, abdicando de atacar e praticamente apenas defendendo esse poderio ofensivo do Porto. E agora o Nottingham Forest também a mostrar que conseguiu fazer o mesmo e é basicamente sempre a mesma estratégia. Começa por bloquear o Froholt, depois bloquear o segundo médio, que é o Gabri Veiga normalmente, se bem que desta vez o Nottingham teve a tarefa facilitada, porque não era o Gabri Veiga, era o Pablo Rosário, e o Pablo Rosário foi colocado numa tentativa de defender mais, de lutar mais no meio campo, ou seja, ficou apenas o Varela com esse papel de construir jogo. O Varela tem estado bem, tem-se salientado mais, e hoje eu via que o Varela não está no boletim clínico, tinha-se falado muito que ele saiu por estar com alguma lesão, mas não, o Varela está apto. Foi mesmo a opção do Farioli tirar o Varela. Acho que foi uma opção inexplicável se virmos que o Varela estava a ser dos melhores jogadores do Porto em campo. No entanto, o Farioli não pede ao 6 que construa tanto jogo como o Varela estava a fazer. Ele rematou muito, mas o Farioli pede que ele defenda mais. E aquilo que eu tenho dito em muitos vídeos, muita gente não concorda comigo, mas eu acho que desde que o Pablo Rosário chegou, o Farioli vê o Pablo Rosário como o 6 ideal que ele mais gosta e não o Varela. Só claro que o Varela está muitos furos acima, é um jogador que parece-me ter mais qualidade com a bola no pé, constrói melhor, sabe sair melhor a jogar, só que o Farioli nem valoriza isso tanto, porque ele gosta de sair, por exemplo, pelos centrais, com o Kivior e com o Bednarek, que não precisa tanto que o 6 tenha boa capacidade de sair a jogar. Agora é certo que quando as equipas anulam o Froholt e depois o Gabri Veiga, sobra apenas o Varela tem essa capacidade de subir e de também criar perigo, mas a verdade é que ele apostou no Pablo Rosário e se nós olharmos para as estatísticas, o Pablo Rosário é muito bom a recuperar bolas, ele recuperou mais bolas que o Varela e depois vai para 6 e defensivamente ele fica muito bem. O problema é que o Pablo Rosário é um bocado trapalhão a sair a jogar, mas também colocá-lo a jogar a 8, sendo ele um 6, ele já passou por todas as posições, já jogou a central, já jogou a lateral, mas a posição dele de origem é 6 e o Farioli mostra sempre preferência pelo Pablo Rosário, apesar do titular ser o Varela, acho que vai continuar a ser. É um grande jogador, o Varela tem subido muito esta época, melhorado muito e também é um jogador inteligente que se adapta bem àquilo que o Farioli quer, fazendo aquela linha muitas vezes de 3 centrais que o Farioli pede, sem perder a sua capacidade de chegar ao meio campo e de criar perigo, como criou com o Nottingham. Quando é o único médio que está livre de marcações, ele faz isso. O Varela saiu a mancar e muita gente achou aquele jogador que fosse por lesão, e de facto o problema foi que o Varela tinha acabado de sofrer uma falta. O Varela sofreu muito nesse jogo, muita agressividade em cima dele e a explicação pode estar aí, é porque o Varela estava a construir jogo. As indicações que os treinadores adversários estão a dar aos seus jogadores é não deixarem o Froholt de maneira nenhuma pegar na bola, deixar o Gabri Veiga só aos passos, porque também não é possível marcar toda a gente igual, e depois deixar o Varela, como se o Varela fosse um manco que não consegue construir jogo. Só que o Varela também consegue. E é aí que vem a agressividade para cima do Varela. O Pablo Rosário já não seria tão perigoso com a bola. Ainda assim, eu acho que aquela falta para cartão vermelho, que ele depois vê amarelo, acho que, não sei se é o Igor Jesus que faz a falta, que eu dizia, um dos lances que esta arbitragem foi muito polémica, prejudicou muito o Porto, até essa agressividade toda pode estar justificada por isso, porque o Varela meio que surpreende os treinadores adversários, porque podes anular um médio, podes com mais dificuldade anular 2, agora anular 3 é muito difícil. O Varela acaba por ser o médio que está mais livre para construir e não virar cara a isso. Apesar de não ser o que o Farioli lhe pede inicialmente, mas ele tem qualidade também. Aquilo que eu dizia, o Varela podia ter jogado a 8 no lugar de Pablo Rosário e Pablo Rosário no lugar de Varela. Teria feito mais sentido para defender, porque inicialmente a ideia de Farioli, sendo
ter um meio campo mais forte de luta, seria jogar com 2 pivôs, seria que o Pablo Rosário jogasse mais atrás e soltar mais o Fraúl. E o Farioli tem que perder o medo também de soltar o Fraúl, porque o Fraúl está muito preso às marcações. O Porto ofensivamente está muito previsível e, como eu dizia nos outros vídeos, o Farioli está-se a revelar o treinador italiano. Muita gente dizia que a agressividade do Porto era a italiana, ok, mas a grande prova de que é um treinador italiano é a capacidade defensiva do Porto. O Nottingham só faz 3 remates, 2 de penalti, portanto o Porto praticamente, num jogo em que foi quase uma nulidade ofensiva, não permitiu que o Nottingham criasse perigo, o Farioli salientou isso e falou muito bem da equipa por isso. De facto ele treina a equipa muito bem defensivamente, estuda muito bem o adversário e de facto o Porto tem uma muralha defensiva. No campeonato é a melhor defesa, só sofreu um golo, autogolo de Nuno Pérez, foi um autogolo, portanto ainda não sofreu nenhum golo, e de bola corrida também não sofreu nenhum golo, sofreu apenas de livre indireto pelo Estrela Vermelha, mas em bola corrida ainda ninguém conseguiu marcar ao Porto. O Porto tem de facto processos defensivos perfeitos. Os processos ofensivos também eram perfeitos, só que são previsíveis, porque o Farioli vai adaptando a equipa conforme os ataques do adversário, mas não está a adaptar a equipa ofensivamente, fazendo com que os jogadores fiquem muito parados, imóveis nas suas posições e que seja muito previsível para o adversário o que o Porto vai fazer ofensivamente. E depois o Porto passa demasiado tempo com a bola nos pés dos centrais, porque confia neles, porque ele de facto tem muita qualidade com os pés, mas o jogo torna-se lento e o Porto não consegue criar perigo. E assim o Porto arrisca-se a que mais jogos fiquem 0-0 e portanto o Porto tem que recuperar essa chama e o Farioli vai aproveitar estes poucos treinos que tem para limpar a imagem com o Moreirense. Ele próprio teve esse lado mais pedagógico, não crucificou a equipa, disse que algum dia tinham que perder, como disse o Pablo Rosário também. O Pablo Rosário, que é o tal soldado de Farioli, acaba por estar mais em sintonia com o treinador, dizendo que algum dia tinha que vir uma derrota. De facto, se olharmos para o calendário e para a classificação da Liga Europa, não é assim tão grave. Se o Porto ganhar os próximos jogos, o Porto está em boa posição para se qualificar. Se conseguir ganhar ao Moreirense, consegue manter-se no primeiro lugar da Liga e portanto continua a ser uma época muito promissora, ainda assim muito acima das outras. Agora o jogo com o Moreirense é perigoso, porque é uma das deslocações mais difíceis, é sempre difícil deslocar-se ao Minho. O estádio do Moreirense, o Porto já empatou acho que 6, não sei se foram 6 ou 7 jogos com o Moreirense, não é um estádio fácil. Lembrando que o Porto foi eliminado da Taça de Portugal na época passada pelo Moreirense também, portanto o Moreirense costuma criar perigo ao Porto, apesar do Porto, claro, ser superior, mas o Porto acredito que vai na máxima força. Aquilo que eu dizia, o Farioli, uma vez que não está a mudar tantos processos ofensivos da equipa, poderia mudar as peças, entrar no jogo com o Moreirense com o Mora no lugar de Borja e o William Gomes do lado direito e usar PP e Borja como armas secretas, fazendo o inverso. Isso, por exemplo, resultou muito bem com o Suricense. O facto do Samu sair do banco fez com que ele fizesse o hat-trick e se calhar o Samu iniciar o jogo de início não tinha feito isso. Se bem que o Samu vinha também com a motivação da seleção da Espanha, porque ele tinha sido titular. O Samu tem muito esse lado emocional, que eu acho que se esvaziou no jogo da Liga Europa, porque foi um daqueles jogos que é frustrante para qualquer avançado, principalmente para o Samu, que é muito ambicioso e que se deixa afetar muito por estas situações. Ele passou um jogo praticamente a correr ali por entre os centrais muito agressivos ingleses e não conseguiu fazer jogo nenhum. A bola não lhe chegava, os extremos praticamente não tinham a bola. Foi muito complicado esse jogo para o Samu, é preciso recuperá-lo emocionalmente também, mas acho que ter o Mora, William Gomes e Gabri Veiga traria uma criatividade muito grande a este Porto, que é um Porto que tem um lote restrito de 15 ou 16 jogadores que jogam sempre os mesmos. Eu acho que o Porto em janeiro vai contratar mais, porque apesar do Porto ter mais elementos no plantel, o treinador não conta com todos. Eu hoje vi notícias de que o Tomás Pérez já está integrado, já está a treinar, mas eu já acho que o Farioli não vai apostar nele, não me parece que o Farioli confie muito nele. Aquilo que eu dizia, o Tomás Pérez é um finalista do Campeonato do Mundo Sub-20, seria um ótimo reforço em qualquer momento da época, mas ele já estava na época passada, eu acho que o Farioli ainda não confia nele, vamos ver, posso estar enganado, mas até o facto dele gostar mais do Varela e do Pablo Rosário, que são dois indiscutíveis para ele, portanto acho que até nisso o Tomás Pérez nessa posição está muito tapado por esses dois. E o Porto tem que dar a volta a essa situação menos produtiva ofensiva, tem que voltar a rematar mais. O Porto era das equipas que mais rematava e está a cair muito nessa estatística, mas eu acho que o ponto crucial aqui é soltar o Fraúl, conseguir libertá-lo. Eu não sei se o Fraúl deve jogar noutra posição, talvez dar-lhe mais liberdade. Já coloquei aqui a hipótese do Fraúl começar o jogo como extremo, e como o PP joga muito por dentro, o Fraúl jogar por dentro também, ele seria bom nessa posição. Ou até um Fraúl a jogar a falso 6, ali um falso duplo pivô, ou dar mais liberdade ao Fraúl. Isso podia ter acontecido com o Nottingham Forest. Pensei que era isso que ia acontecer, deixar o Fraúl mais sozinho na frente e jogar com os dois pivôs. Se o Pablo Rosário, em vez de jogar do lado esquerdo, tivesse jogado mais junto ao Varela, podia ter dado essa liberdade ao Fraúl. E ele com o Nottingham já ensaiou essas fugidas para a esquerda,
mas foi muito tímido, mas foi também necessário porque ele não estava a conseguir ter bola nenhuma. Claro que defensivamente o Frollo continua a correr muito. Aliás, nós vimos a estatística, o Porto correu mais que o Nottingham Forest. Ele continua a correr muito, só que não está a ter bola, porque os adversários caem muito em cima dele. Eu lembro-me de vários momentos em que os jogadores chegavam a provocá-lo, a empurrá-lo, a puxá-lo, em jogadas em que já tinha sido falta, e continuava a provocá-lo. É uma estratégia de desgastar o grande motor desta equipa, e o Porto depois ressente-se. Há outros motores como o Alberto Costa, que continuam bem, mas vêm muito de trás, e eu acho que as equipas têm prioridades. Eles não conseguem marcar todos os jogadores do Porto, então preferem marcar os que estão mais à frente, o Frollo e o Borja principalmente, e depois deixam jogadores como o Varela e o Alberto Costa com essa função, só que eles partem muito de trás e isso torna o Porto muito lento, a começar muito pelos centrais a bola, e assim acabam por levar com que o Porto se desgaste, se torne mais impaciente e se sinta amarrado, sem perder a qualidade defensiva, porque ainda ninguém conseguiu marcar ao Porto de bola corrida. E é aqui que eu acho que os jogadores como o Mora e o Willian Gomes, que são jogadores que claramente Farioli não conta a titulares ainda, não é por falta de qualidade, é porque eles não têm esses equilíbrios táticos tão grandes como tem, por exemplo, o PP, o Borja, o próprio Gabri Veiga, apesar de ser também um criativo da equipa, mas esses criativos podem ajudar a criar caminhos que não são tão óbvios, porque o Porto está-se a tornar muito óbvio ofensivamente. Acho também que a lesão do De Jong começa agora a pesar mais nestes jogos em que o Porto está com dificuldade de construir, porque o Samu é muito obrigado a vir atrás, buscar a bola de costas para a baliza, não é o ponto forte dele. E ele no jogo com o Floriciense marcou o golo assim, e o Farioli festejou, como se viu, virado para o banco, como quer dizer, é assim que ele tem que jogar. Só que não é as características principais do Samu, mas sim do De Jong. O De Jong fez muitos jogos muito associativos. Eu lembro-me, por exemplo, do jogo com o Sporting, que foi o De Jong avançado, e não sei se isso não terá ajudado a que o Porto tenha feito uma grande exibição. Arrisco-me a dizer que foi a única grande exibição que o Porto fez com uma equipa de nível idêntico, porque nos jogos grandes o Porto está a ter dificuldades e o De Jong a fazer muita falta. De Jong que vai estar lesionado mais uns tempos, não sabemos até quando, também não sabemos em que condições é que ele vai voltar. O Denis Gul parecia ser essa solução, mas já se voltou a eclipsar. Depois do jogo com o Floriciense, realmente ele passou ao lado do jogo e já não jogou com o Nottingham. O treinador já parece ter perdido a confiança nele. Se bem que também o Farioli achava talvez que o Samu tinha mais força física para fazer frente aos defesas. Só que, uma vez que o Nottingham estava a fechar tão bem o meio campo do Porto e não deixar o Frollo construir jogo, era importante que o avançado conseguisse vir atrás fazer esse papel. E o Samu faz isso, mas não faz com qualidade como faz o De Jong, que já é mais as características dele. E até nisso o Mora, a segundo 9, a falso 9, seria bom. O próprio Mora, no lugar do Borja ou do PP, iria com certeza procurar mais esses caminhos centrais, porque faz parte das características dele, porque ele é um segundo avançado, e dar-lhe essa liberdade poderia ajudar a ser menos previsível, que eu acho que o Porto está a começar a ser previsível ofensivamente, uma vez que defensivamente continua muito estável, e só sofreu então os 2 golos de penalti, um autogolo no campeonato apenas e um gol de livre direto com a Estrela Vermelha. E a confiança dos adeptos, como dizíamos, continua em alta. O Porto vai ter um grande apoio em Moreira de Cónegos. Os adeptos esgotaram os bilhetes. Para o jogo com o Braga no Dragão também já estão praticamente esgotados. A euforia continua em alta, porque o Porto continua, apesar de tudo, só tem uma derrota e continua a passar confiança, comparando até com as épocas anteriores. Este Porto realmente tem uma muralha defensiva, só precisa de melhorar ofensivamente e dar mais espaço aos criativos. Eu hoje vi uma entrevista do irmão do Eustáquio, a dizer que o Eustáquio respira o Porto, que ama o Porto, pensa ao clube 24 horas. O Porto tem, de facto, toda essa estrutura, tem ali muitos jogadores que fazem parte dessa mística, que voltou parece que a pairar no Dragão este ano. Eu via, por exemplo, o Bednarek, também um capitão sem braçadeira, no jogo com o Nottingham, e ele estava com o Diogo Costa, também porque sabe falar inglês. Era ele que se apresentou ao árbitro como uma espécie de capitão em campo, uma vez que o Diogo Costa, sendo guarda-redes, não pode sair muitas vezes para falar com o árbitro e entrega essa função a outro jogador. Foi ao Bednarek. Noutros jogos tem sido o Varela, ou seja, o Eustáquio também, o próprio Cláudio Ramos. São jogadores que passam essa maneira de ser do Porto, que passam essa vontade de vencer. Temos no banco também o Lúcio Gonzalez, o Castro, portanto a estrutura continua muito forte. Eu acho que é mesmo esse problema do Porto se ter tornado ofensivamente previsível. O Porto também é muito forte nas bolas paradas, tem feito trabalho excelente. Não me lembro de ver um Porto tão bom nas bolas paradas ofensivas e defensivas, que é preciso não esquecer, porque ofensivas é muito fácil ver que o Porto falha, porque é normal, é mais difícil marcar golo, mas basta ver defensivamente, o Porto também não sofre golos de bola parada, tirando o golo com a Estrela Vermelha, em que quem até cometeu o erro defensivo foi o Alarcón, que nem é titular, jogou apenas nesse jogo. Portanto, mesmo com os suplentes do Porto a ser forte defensivamente nas bolas paradas, e portanto é uma grande melhoria que o Porto tem esta época, e isso claro continua a manter os adeptos entusiasmados, e como muita gente tem dito, a prioridade é o campeonato, e portanto nos jogos com o Moreirense e com o Braga, os adeptos têm muita expectativa, e também esperam que o Porto consiga com o Utrecht
recuperar a boa imagem, porque já não vai ser a Inglaterra. Eu acho que também teve ali o peso da maldição de nunca ganhar a Inglaterra, e com o Utrecht já sendo na Holanda, se o Porto vencer também acaba por apagar essa derrota que tinha que acontecer, como diz o Pablo Rosário e o Farioli, algum dia tinha que acontecer. Portanto, é esse Porto que está com uma estrutura forte, também financeiramente. Hoje surgem notícias de que o Porto está muito próximo de vender o Ivan Jaime e encaixar mais 5, não sei se são 5 ou 6 milhões de euros, porque o Ivan Jaime vai cumprir a meta, tem tudo encaminhado para cumprir a meta de jogos pelo Montreal, e automaticamente a equipa tem que contratá-lo, mesmo que não seja por aí. Penso que o diretor desportivo já falou sobre o assunto e de facto o Ivan Jaime está com muito boa cotação no Montreal e eles querem contar mais anos com ele. O próprio Ivan Jaime disse que esta época seria a melhor época da carreira dele e portanto o Porto a fazer bons negócios. É verdade que o Ivan Jaime tinha uma cláusula de 80 milhões, mas essa cláusula é irreal porque ele nunca valeu esse dinheiro, e o Porto a conseguir uma solução muito boa e é mais dinheiro que encaixa. O Porto vai precisar em janeiro de contratar mais jogadores, e mesmo na próxima época é um plantel, como eu digo, é um grupo ali de 15 a 6 jogadores que o Farioli com certeza gostaria de alargar mais, principalmente na defesa, onde ele dá muita prioridade, e portanto é mais um encaixe importante o Ivan Jaime. E falando de ex-jogadores do Porto, também o David Carmo a brilhar na Liga Espanhola, marcou o gol no último minuto, o 3-3, e também deixar uma nota de força para o Martim Cunha, esse lateral esquerdo da equipa B do Porto, que também é muito promissor, tem feito vários treinos pela equipa do Porto, é o futuro do clube, e que tem uma lesão muito grave também, penso que é uma lesão parecida com a do Neuen Pérez, vai ser uma lesão complicada, mas ele ainda é jovem e ainda tem muito futuro pelo Porto, esperemos que corra pelo melhor a recuperação. E é isso, muito obrigado a todos por assistirem, não se esqueçam de deixar o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram, um abraço a todos e até amanhã.